Hoje a gente vai desvendar um daqueles segredos fundamentais da programação. As regras que os computadores seguem para não se confundirem com comandos complexos. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que parece simples, mas que pega muita gente no início. E aí, qual seria a resposta? 16 ou 11? Pode parecer uma pegadinha, mas para um computador a resposta é uma só. E não é por acaso não. Existe uma lógica muito rígida por trás disso, que a gente chama de precedência de operadores. É ela que garante que o código rode do jeito certo sempre. Então, para entender isso, vamos começar por um lugar que todo mundo conhece bem: a boa e velha aula de matemática. Esses aqui são os nossos velhos conhecidos, né? Os símbolos que a gente usa para somar, subtrair, multiplicar. Enfim, eles são a base de qualquer cálculo que a gente faz no código. E aqui está o pulo do gato. Na matemática do computador, nem todas as operações são iguais. Existe uma hierarquia, uma ordem de comando. A exponenciação, por exemplo, sempre tem a prioridade máxima. Depois vem a multiplicação e a divisão. E só lá no finalzinho, a adição e a subtração. Olha só esse exemplo. 3 elevado ao quadrado vezes 2. Seguindo a regra, o que a gente faz primeiro? Exato, a potência. 3 ao quadrado vira 9. Daí, com esse resultado, a gente parte para a multiplicação. 9 vezes 2, 18. Viu só? É uma ordem bem definida. Beleza, já relembramos a matemática. Agora vamos adicionar uma nova camada nesse bolo: as comparações. Os operadores relacionais são basicamente os detetives do nosso código. A função deles é fazer perguntas, comparar dois valores e dar uma resposta bem direta: ou é verdadeiro ou é falso. E aqui tem uma lista dos mais comuns. Um detalhe super importante: para perguntar se algo é igual a gente usa 2 sinais de igual. Um sinal de igual sozinho serve para outra coisa, que é atribuir um valor. E agora a regra de ouro que conecta tudo. Toda a matemática acontece antes de qualquer comparação. Pense assim: o computador primeiro resolve todas as contas e só depois ele começa a comparar os resultados. Vamos ver isso na prática. Na expressão 1 mais 2 é maior ou igual a 3, o que acontece primeiro? A soma. 1 mais 2 vira 3. Só então a expressão se torna uma comparação. 3 é maior ou igual a 3, e a resposta para isso é verdadeiro. A hierarquia funcionando perfeitamente. Ok, já temos a matemática e as comparações. Agora falta a peça final para conectar tudo: os operadores lógicos. Eles são tipo a cola do nosso raciocínio. Pegam aquelas respostas verdadeiro e falso que a gente viu e combinam elas para criar condições mais complexas e inteligentes. E adivinha só, eles também têm a sua própria ordem de comando. O not, ou não, que inverte o valor, é o chefão e age primeiro. Depois vem o and, o e, que exige que os dois lados sejam verdadeiros. E por último, o or, ou, que só precisa que um dos lados seja verdadeiro. Olha que legal este exemplo. O que o computador faz? Primeiro, ele resolve as comparações. 1 é maior que 3? Falso. 4 é maior que 2? Verdadeiro. Agora a expressão virou falso ou verdadeiro. Como para o ou basta um verdadeiro, o resultado final é verdadeiro. Ok, regras são importantes, mas e se a gente quisesse quebrar essas regras? E se a gente quisesse ter o controle total da ordem das operações? Pois é, a gente pode. E a nossa arma secreta para isso são os parênteses. Eles são o chefão supremo da precedência. O que está dentro deles é resolvido primeiro, não importa o que as outras regras digam. Eles são a nossa carta na manga para forçar a ordem que a gente quer. Lembra daquela nossa primeira pergunta? Sem parênteses, a multiplicação vem primeiro, e o resultado é 11. Mas, se a gente colocar 5 mais 3 entre parênteses, a gente força essa soma a acontecer antes. 8 vezes 2 dá 16. Viu só? Mesma conta, resultados completamente diferentes. Esse é o poder dos parênteses. Beleza, a gente viu tudo em pedaços. Agora vamos juntar as peças e ver o mapa completo. E aqui está, a nossa pirâmide de precedência. Pense nela como um guia definitivo. Lá no topo, com poder absoluto, estão os parênteses. Logo abaixo, vem a hierarquia da matemática que a gente já conhece. Depois disso, o computador parte para os operadores relacionais. E lá na base, segurando tudo, estão os lógicos. É bom ter essa imagem em mente. Para fechar com chave de ouro, um exemplo que mistura tudo. Seguindo a nossa pirâmide, o que vem primeiro? As comparações. 5 é menor ou igual a 6? Verdadeiro. 7 é diferente de 8? Verdadeiro também. Agora a expressão ficou bem mais simples.
verdadeiro e verdadeiro. E o resultado disso, claro, é verdadeiro. Entender essa ordem não é só uma regra boba. É a base para escrever um código que funciona exatamente como a gente espera. É a chave para ter clareza, eficácia e, o mais importante, previsibilidade no que a gente cria.